Oi, esse aqui é o segundo episódio do Catecast, e aqui a gente vai continuar a leitura do Catecismo Maior, na parte dos 10 mandamentos, a gente vai continuar a partir do 7º, e a gente também vai ler a segunda parte, que é referente ao Credo Apostólico. Aqui eu consegui melhorar o áudio dessa vez, só que teve um problema que acabou que meu gravador dá umas cortadinhas em algumas palavras, vocês vão ver que em alguns momentos ele vai dar essa falhada, mas enfim, nos momentos mais críticos eu fiz uma regravação e coloquei por cima, né, pra conseguir ficar compreensível. Algumas vezes vai dar uma falhadinha, mas eu acho que pela interpretação é possível entender o que eu queria estar falando ali, né? E, bom, fiquem com o episódio aí. Continuamos a nossa leitura no 7º mandamento, que diz: você não deve furtar. Os bens temporais ocupam um lugar que vem logo após a própria pessoa e a pessoa do cônjuge. Deus quer proteger também a estes. Ordenou que ninguém subtraísse ou reduzisse o que é do próximo, porque furtar outra coisa não é senão apropriação injusta de bens alheios. Para dizê-lo em poucas palavras, furtar envolve todo tipo de vantagem para a desvantagem do próximo em qualquer tipo de negócio. Isso aqui é bem interessante. Furtar é um vício amplamente difundido e muito comum, mas muito pouco se repara nele e atenta para esse vício, que já ultrapassa todas as medidas. Se fossem enforcados todos os que são ladrões, mas que mesmo assim não querem ser chamados por este nome, o mundo em breve ficaria deserto e haveria falta de carrascos e de forcas. Pois conforme há pouco foi dito, não se deve chamar de furto apenas o ato de limpar cofres e bolsos, pois isso se estende também ao mercado, a todas as lojas, açougues, adegas de vinho, cerveja, locais de trabalho e, para resumir, onde quer que haja transações comerciais e se dê e receba dinheiro por mercadorias ou trabalho. Vou explicá-lo de forma um pouco mais concreta às pessoas simples, a fim de que se veja em que medida somos gente honesta, entre aspas. Se, por exemplo, um empregado ou empregada é infiel nos deveres domésticos e causa prejuízo, ou então permite que isso aconteça quando poderia tê-lo evitado, ou se esse empregado ou essa empregada, por preguiça, descuida ou maldade, deixa de cuidar dos bens e os desperdiça, para vexame e aborrecimento do patrão e da patroa, fazendo isso de propósito, pois não falo do que se faz sem perceber ou de modo não intencional, esse empregado pode subtrair em um ano 30 ou 40 florins, ou adaptando, né, de 3 ou 4 mil reais, e até mais do que isso. Se um outro tivesse surrupiado ou levado às escondidas tal soma, teria de sufocar na corda, que era o costume comum, né, da punição para ladrões na época. Mas, no caso do empregado, ele ainda pode bater o pé e protestar, e que ninguém se atreva a chamá-lo de ladrão. Além disso, também no mercado e no comércio ordinário a mesma coisa anda em pleno vigor. Um defrauda publicamente o outro com mercadoria, medida, peso e moeda falsos, e o prejudica por meio de tapeação, manhas refinadas ou hábeis subterfúgios. Além disso, um explora o outro no preço de compra e a seu bel prazer o oprime, tosquia e atormenta. E quem aí pode numerar ou lembrar tudo o que há nessa matéria? Trata-se, em resumo, da arte mais difundida e da maior corporação da Terra. E quando agora se olha para as ordens do mundo de ponta a ponta, não passam de um enorme e amplo estábulo apinhado de larápios graúdos. Por isso também são chamados de agiotas, ladrões territoriais e de estrada, não ladrões de cofres e gatunos às escondidas. Ficam bem acomodados em suas cadeiras e se chamam cidadãos honrados e íntegros, mas rapinam e furtam com aparência de legalidade. Por isso que cada um saiba que, sob pena do desagrado de Deus, tem o dever de não causar dano ao seu próximo, não tirar vantagem dele nem fazer uso de qualquer deslealdade ou fraude em transações de compra e venda ou em qualquer outro negócio. Mas, além disso, cabe-lhe ainda o dever de proteger fielmente os bens do seu próximo, assegurar e favorecer os interesses dele, especialmente se para isso recebe dinheiro, remuneração e gêneros alimentícios. Agora, quem despreza isso de propósito pode até escapar do carrasco, mas da ira e do castigo de Deus ele não escapará. E ainda que siga por muito tempo em seu desafio e soberba, não passará de vagabundo e mendigo, e além disso terá de sofrer todo tipo de praga e desgraça. Basta isso quanto ao que significa furtar. Não se deve restringir demasiadamente o significado disso, mas ampliá-lo para que inclua todo o nosso trato com o próximo. E para resumi-lo brevemente, como fizemos nos mandamentos anteriores, proíbe-se com isso, primeiro, prejudicar o próximo e fazer-lhe injustiça, em qualquer das muitas maneiras que se possam inventar para diminuir, impedir e denegar posses e bens. Também não devemos consentir nisso ou permiti-lo, mas impedir e preveni-lo. Ordena-se, por outro lado, que promovamos e melhoremos os seus bens e, se estiver sofrendo por privação do necessário, que o ajudemos, compartilhemos e emprestemos, quer se trate de amigo, quer de inimigo. E aqui a gente vê o mesmo princípio, né, aplicado nesse mandamento também,
né? Se a gente não ajuda alguém que precisa, na verdade a gente está furtando tanto de Deus quanto daquela pessoa. Porque os nossos bens não são nossos, os nossos bens são de todas as pessoas. Porque Deus é o dono desses bens e Ele dá a todas as pessoas na Terra. Então os nossos bens devem servir primeiramente aos outros e depois às nossas necessidades. Olha só que doideira. Alguns dizem socialismo, outros dizem qualquer outra coisa, mas não é nada senão o Evangelho. 8º mandamento: você não deve dar falso testemunho contra o seu próximo. Além do nosso próprio corpo, do cônjuge e dos bens temporais, temos outro tesouro que também não podemos dispensar, a saber, a honra e a boa reputação. Pois é importante que não se viva entre as pessoas em pública desgraça, desprezado por todos. Por isso, Deus não quer que se tirem ou diminuam a reputação, o bom nome e a integridade do nosso próximo, exatamente assim como não quer que lhe tiremos ou diminuamos dinheiro e bens. Deus quer que o nosso próximo esteja em honra diante de sua mulher, filhos, empregados e vizinhos. Em primeiro lugar, em seu sentido mais simples, segundo o que dizem as palavras, você não deve dar falso testemunho, esse mandamento refere-se ao tribunal ou foro público, onde um pobre inocente é acusado e oprimido por falsas testemunhas para ser castigado no corpo, nos bens ou na honra. Parece que hoje isso tem pouco a ver conosco, mas entre os judeus tratava-se de uma ocorrência muito comum, porque aquele povo tinha um governo bem organizado. E onde ainda existe esse tal governo, esse pecado não deixa de ocorrer. A razão é a seguinte: ali onde juízes, burgomestres, príncipes ou outras autoridades exercem função judicial, sempre acontece isso, conforme o curso do mundo. Não se quer ofender ninguém, finge-se e se diz as coisas de olhos em favores, dinheiro, expectativas ou relações de amizade. Enquanto isso, o pobre é oprimido, tem de perder a causa e é castigado. E é calamidade comum no mundo o fato de os tribunais raras vezes serem presididos por pessoas de integridade, desde aquela época. Portanto, este mandamento tem em vista, em primeiro lugar, que cada um ajude o próximo no sentido de lhe garantir o seu direito, não permitindo que o mesmo seja obstaculizado ou distorcido. Faz-se necessário promover esse direito e sobre ele vigiar com firmeza, pouco importando se a gente é juiz ou testemunha, e seja qual for o caso em questão. Em segundo lugar, o sentido deste mandamento é muito mais amplo, se for aplicado ao regime espiritual. Aqui, o que acontece é que cada um testemunha falsamente contra o seu próximo, pois ali onde há pregadores e cristãos piedosos, eles recebem do mundo a sentença de serem hereges e apóstatas. Sim, de serem malfeitores, subversivos e ímpios. Além disso, a palavra de Deus precisa passar pela mais vergonhosa e feroz perseguição. É blasfemada, acusada de mentirosa, é pervertida, é citada e interpretada de forma errônea. Isso se referindo ao que os papistas faziam com os reformadores. Mas isso que siga seu caminho, pois é da natureza do mundo cego condenar e perseguir a verdade e os filhos de Deus, sem considerar isso como pecado. Em terceiro lugar, e isso se aplica a todos nós, esse mandamento proíbe todo o pecado da língua pelo qual se possa causar dano ao próximo ou magoá-lo. Porque dizer falso testemunho, outra coisa não é senão obra da boca. Portanto, Deus quer impedir tudo aquilo que se faz contra o próximo com obra da boca, quer se trate de falsos pregadores com suas doutrinas e blasfêmias, quer de falsos juízes e testemunhas com sua sentença, ou em outras ocasiões, fora do tribunal, com mentiras e maledicência. Aqui vem especialmente ao caso o vício detestável e vergonhoso com que o diabo nos aflige, a saber, falar mal pelas costas ou caluniar. A fofoca, né? Muito se poderia dizer a esse respeito, porque é praga danosa e muito comum isso de todos gostarem mais de ouvir falar mal do que de falar bem do próximo. E mesmo que sejamos tão maus a ponto de não podermos suportar que alguém diga algo de mal ao nosso respeito, pois cada um gostaria que todo mundo falasse apenas coisas boas, não toleramos ouvir alguém dizer o melhor a respeito de outra pessoa. Por isso, a fim de evitar esse vício, devemos lembrar que a ninguém cabe julgar e censurar publicamente o próximo, mesmo quando o vê pecar, a menos que tenha ordem de julgar e reprovar. Porque existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas, ter conhecimento de um pecado e julgar esse pecado. Na verdade, você pode estar ciente de um pecado, mas não deve julgá-lo. Bem posso ver e ouvir que o meu próximo peca, mas não é tarefa minha contar isso a outros. Agora, se me envolvo e passo a julgar e sentenciar, caio em pecado maior do que o do outro. Se você tem ciência de um pecado cometido pelo seu próximo, outra coisa não faça senão transformar os seus ouvidos em sepultura e deixar esse pecado encoberto, até que você receba a ordem de ser juiz e punir oficialmente. Aqueles que não se satisfazem com só conhecer, mas se adiantam e passam a julgar, são chamados de difamadores.
quando sabem de uma coisinha a respeito de outra pessoa, levam-no a todos os cantos, sentindo cócegas e pulando de alegria pelo fato de poderem revirar sujeira alheia, como porcos que se deitam e fuçam na lama. Isso outra coisa não é senão usurpar o juízo e ofício de Deus, sentenciando e castigando com o veredito mais severo. Porque juiz nenhum pode castigar mais gravemente ou ir mais longe do que dizer: este é ladrão, assassino, traidor, etc. Assim sendo, quem ousa dizer tal coisa do próximo arroga-se autoridade igual à do imperador e de todos os magistrados. Pois embora não empunhe a espada, você faz uso de sua língua venenosa para a desonra e dano do próximo. Por isso, Deus quer impedir que se fale mal de outra pessoa, mesmo que ela seja culpada, e a gente o saiba muito bem. Muito menos ainda se deve falar quando a gente não o sabe e apenas o tem de ouvir dizer. Talvez você diga: por que não devo falar se é a mais pura verdade? Resposta: porque você não leva isso a um juiz competente? Aí você dirá: bem, não posso comprová-lo publicamente. Talvez venham a me tapar a boca e eu tenha de ir embora cheio de vergonha. Ah, meu caro, você está sentindo o cheiro da coisa? Percebe o que está acontecendo? Se você não tem coragem de se apresentar a pessoas autorizadas e assumir responsabilidade, então cale a boca. E se você tem conhecimento de algo, fique com isso para si e não espalhe entre os outros, pois se você o contar a outros, irá passar por mentiroso, mesmo que seja verdade, porque não poderá prová-lo. Além disso, você agirá como um indivíduo malvado, pois a ninguém se deve privar de sua honra e boa fama, a menos que já lhe tenham sido tiradas publicamente. Portanto, falso testemunho é tudo que não se pode provar devidamente. Por essa razão, ninguém deve tornar público nem dar como verdadeiro o que não é manifesto com base em provas suficientes. Em resumo, deve deixar-se em segredo o que é secreto, ou, pelo menos, repreendê-lo secretamente conforme ouviremos. Por isso, se você topar com alguém que tem a língua solta, que espalha coisas a respeito dos outros e os calunia, fale com ele face a face para deixá-lo corado de vergonha. Assim, hão de calar a boca muitos que de outra maneira transformam um pobre infeliz em vítima de difamação, da qual dificilmente voltará a libertar-se, porque honra e bom nome facilmente se tiram, mas não é fácil restituí-los. O procedimento correto, porém, ao invés de fofocar, você deve exortar uma pessoa. Isso seria atendo-se à ordem do Evangelho de Mateus, conforme o capítulo 18, a partir do versículo 15, onde Cristo diz: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Aqui você tem preciosa e excelente doutrina sobre como governar bem a língua. É necessário notar bem essa doutrina para evitar esse detestável abuso. Seja esta, portanto, a sua norma. Não sair logo por aí a divulgar coisas a respeito do próximo e a difamá-lo, mas admoestá-lo em particular para que se emende. Do mesmo modo, quando alguém conta a você o que esse ou aquele fez, ensine também a ele da mesma forma, que vai e repreenda o seu próximo pessoalmente se viu a coisa. Caso contrário, que cale a boca. Isso você também pode aprender da governança diária da casa, pois assim procede o pai de família quando vê que o empregado não cumpre seu dever, vai falar com ele pessoalmente. Se, porém, fosse tolo a ponto de, deixando o empregado em casa, saísse à rua para queixar-se junto aos vizinhos, esses por certo lhe diriam: ora, seu tonto, e nós com isso? Por que você mesmo não fala com ele? Isso seria agir de maneira verdadeiramente fraternal, pois o mal seria remediado e o próximo continuaria em honra. Como também Cristo diz naquela mesma passagem: se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aí então você praticou grande e excelente obra. Ou será que você pensa que é coisa de pouca importância ganhar um irmão? Que se adiantem todos os monges e santas ordens com todas as suas obras colocadas num só monte, e vejamos se podem gloriar-se de haverem ganhado um irmão. Cristo ensina mais, mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. De forma que sempre se há de tratar com a própria pessoa a quem o caso diz respeito. Se isso não adiantar, então apresente a comunidade, a sua congregação, a sua igreja, se for um problema, da igreja, o tribunal civil, caso seja uma questão externa, ou às vezes não é resolvido dentro da própria igreja, ou diante de um tribunal espiritual. Porque aqui você não estará sozinho, mas terá ao seu lado aquelas testemunhas pelas quais você pode provar a culpa do réu. O juiz pode fundamentar-se nisso, pronunciar a sentença e castigar. Assim, de maneira ordenada e justa, pode alcançar-se o alvo de reprimir ou melhorar os maus. E isso é bem no contexto, de que ainda se usava 3 testemunhas, e se as 3 concordassem na condenação, o réu seria condenado. Assim, temos agora o resumo e o sentido geral deste mandamento,
que ninguém deve causar dano ao próximo com a língua, quer se trate de amigo, quer de inimigo, nem deve falar mal dele, pouco importa se é verdade ou mentira, a menos que seja decorrência de mandato ou tenha em vista o melhoramento da pessoa. Cumpre, ao contrário, fazer uso da língua para falar o melhor a respeito de todos, encobrir os pecados e as fragilidades do próximo, perdoar, maquiar e esconder as suas falhas debaixo da sua honra. A principal razão para que se faça isso é indicada por Cristo no Evangelho, na passagem em que se resume todos os mandamentos que dizem respeito ao próximo. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. 9º e 10º mandamentos. Você não deve cobiçar a casa do seu próximo e você não deve cobiçar a mulher dele, nem o seu empregado, nem a sua empregada, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses 2 mandamentos, a rigor, foram dados exclusivamente aos judeus, ainda que, em parte, dizem respeito também a nós, pois eles não os interpretam como referentes à incastidade ou ao furto, porque a esse respeito há proibição suficiente nos mandamentos anteriores. Pensavam também que teriam cumprido todos aqueles mandamentos no momento em que exteriormente tivessem feito o que os mandamentos ordenam e deixado de praticar o que proíbem. Por isso, Deus acrescentou esses 2 mandamentos, para que também se considere pecado e coisa proibida cobiçar a mulher ou os bens do próximo. E isso especialmente porque empregados e empregadas não eram livres como agora para trabalhar por salário pelo tempo que quisessem. Pelo contrário, esses empregados eram, incluído o corpo e tudo que possuíam, propriedade de seu senhor, tal como o gado e outros bens. Mas claro, né, mantendo-se a dignidade humana, com certeza, senão isso também seria uma quebra dos mandamentos que Deus coloca quanto aos servos e tudo mais. Além disso, cada um tinha sobre sua mulher o poder de publicamente despedi-la por meio de uma carta de divórcio e tomar outra mulher. Assim, tinham de andar prevenidos uns com os outros, no sentido de que se alguém desejasse a mulher de outro homem, arranjasse algum motivo tanto para despedir a sua mulher, como para desviar do outra mulher dele, a fim de então apossar-se dela com amparo legal. Por isso, entre eles, isso não era pecado nem motivo de vergonha. Não era em nada diferente do que acontecia hoje em relação a empregados domésticos, quando um dono de casa despede seu empregado ou empregada, ou um alicia os empregados do outro. Interpretaram esses mandamentos da seguinte maneira, como aliás é correto, embora seu sentido seja ainda mais amplo e elevado: que ninguém deve cogitar e ter a intenção de apossar-se daquilo que é do outro, como, por exemplo, mulher, empregados, casa e lar, campos, prados, gado, ainda que seja com aparência de legalidade e a bom pretexto, mas em prejuízo do próximo. Pois cima, no 7º mandamento, fica proibida a maldade de alderar-se de bens alheios ou sonegar algo ao próximo sem que se tenha o direito de fazer isso. Mas aqui também se proíbe tirar do próximo qualquer coisa com astúcia, ainda que aos olhos do mundo se possa fazê-lo de forma honrosa, de modo tal que ninguém ouse nos acusar e censurar de tê-lo conseguido injustamente. Este último mandamento, portanto, não se dirige aos que são malfeitores aos olhos do mundo, mas exatamente aos mais íntegros, que querem ser louvados e chamados de pessoas honestas e sinceras, já que não transgrediram os mandamentos anteriores. É como especialmente os judeus queriam ser vistos, e ainda agora muitos grandes fidalgos, senhores e príncipes. Pois o lugar dos outros, do povo simples, fica situado muito mais abaixo ainda na escala, a saber, no 7º mandamento, já que não perguntam muito sobre como ganham com honra e direito aquilo que possuem. Os casos em que isso se dá com a maior frequência são as ações judiciais com que se intenta ganhar e extorquir algo do próximo. Por exemplo, quando se briga e questiona por causa de uma grande herança, por causa de propriedades e etc. Aí se argumenta com tudo que tem aparência de legalidade. A gente exagera e disfarça a coisa de tal maneira que a lei tem de ficar a nosso favor. E assim se fica com os bens com base nesse direito, a ponto de ninguém ter como apresentar queixa ou reivindicação. Este é, então, o sentido geral destes mandamentos. Em primeiro lugar, ordenam que não desejemos mal ao próximo, e também que não colaboremos para isso ou demos ocasião para tanto. Ao contrário, que lhe consintamos e deixemos o que ele tem, e além disso promovamos e preservemos o que lhe possa ser de proveito e serviço, tal como gostaríamos que fizesse a nós. Assim, estes mandamentos têm em vista especialmente a inveja e a desgraçada ganância. Com isso, Deus quer eliminar a causa e a raiz de onde surge tudo aquilo por que se faz dano ao próximo. Por isso, também o expressa claramente com as palavras: você não deve cobiçar, pois quer, acima de tudo, que o coração esteja puro, se bem que, enquanto aqui vivemos, não possamos alcançá-lo. Assim sendo, este é o mandamento que, como os demais, incessantemente nos acusa e mostra em que situação se encontra a nossa justiça diante de Deus. E aqui se conclui essa parte.
Temos, pois, os 10 mandamentos, uma síntese de doutrina divina para o que devemos fazer, a fim de que toda a nossa vida agrade a Deus. Eles são a verdadeira fonte da qual deve brotar tudo o que quiser ser chamado de boa obra, bem como o verdadeiro canal por onde essas obras devem fluir. Assim sendo, fora dos 10 mandamentos, nenhuma obra e conduta pode ser boa e agradável a Deus, por grande e preciosa que seja aos olhos do mundo. Ocupe-se com os mandamentos e examine-se a fundo. Empregue toda a força e poder na tarefa. Você certamente terá tanto que fazer que não buscará nem dar atenção a outras obras ou outro tipo de santidade. Baste isso com respeito à primeira parte, tanto para ensinar como para admoestar. Mas em conclusão, devemos repetir o texto do qual já tratamos acima no primeiro mandamento, para aprendermos quanto esforço Deus quer aplicado na tarefa de aprender a ensinar e a exercitar os 10 mandamentos. E aqui fechamos com as palavras: Eu, o Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Terminamos os 10 mandamentos. Prosseguimos então para a segunda parte do Catecismo Maior, que trata do Credo Apostólico. Até aqui ouvimos a primeira parte da doutrina cristã, e nela vimos tudo aquilo que Deus quer que façamos ou deixemos de fazer. Com razão, segue agora o Credo, que nos apresenta tudo o que devemos esperar e receber de Deus, e, para dizê-lo em breves palavras, nos ensina a conhecê-lo plenamente. Isso nos deve servir exatamente para que possamos fazer aquilo que, segundo os 10 mandamentos, nos cumpre fazer. Porque os mandamentos, conforme dissemos acima, situam-se em posição tão elevada que toda a força humana é demasiadamente reduzida e frágil para cumpri-los. Por isso, aprender esta parte é tão necessário quanto é aprender aquela, a fim de que se saiba como chegar lá, de onde e por que esse meio pode receber essa força. Pois se pudéssemos cumprir os 10 mandamentos com as nossas próprias forças, assim como devem ser cumpridos, de nada mais precisaríamos, nem do credo, nem do Pai Nosso. Mas, antes de expor a utilidade e a necessidade do credo, basta para pessoas bem simples que, como o primeiro passo, captem e aprendam a entender o credo em si mesmo. Em primeiro lugar, o credo tem sido dividido até agora em 12 artigos. No entanto, se a gente quisesse tomar uma a uma todas as partes que estão na Escritura e pertencem ao credo, haveria muito mais artigos, embora não seja possível expressar todos de maneira clara em tão poucas palavras. E isso de fato eu atesto. Quando eu estava lendo essa semana, a gente de fato pode dividir o credo apostólico em tantos artigos quanto as palavras que existem nele. E Lutero chega a analisar, pôr traduções e as palavras em si, em origens gregas, e caraca, é um trabalho assim, muito, muito doido de se explorar o credo apostólico. Mas, para que se possa captá-lo de modo mais fácil, nós, meras criaturas pouco inteligentes, vamos resumir todo o credo em 3 artigos principais, correspondentes às 3 pessoas da divindade, às quais se refere tudo o que cremos. Assim, o primeiro artigo de Deus Pai explica a criação, o segundo, do Filho, explica a redenção, o terceiro, do Espírito Santo, explica a santificação. É como se o credo estivesse compreendido da maneira mais breve nestas palavras: creio em Deus Pai, que me criou, creio em Deus Filho, que me remiu, creio no Espírito Santo, que me santifica. Um só Deus e uma só fé, porém 3 pessoas, e por isso também 3 artigos ou confissões. Vamos, pois, comentar brevemente as palavras. O primeiro artigo: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui fica descrito e proposto da forma mais breve possível o que é a essência, a vontade, a atividade e a obra de Deus Pai. Pois como os 10 mandamentos ensinaram que não se deve ter mais de um Deus, a gente poderia perguntar agora: que espécie de ser é Deus? O que ele faz? Como se pode louvá-lo ou representá-lo e descrevê-lo de modo que seja conhecido? É o que ensina este artigo e os artigos seguintes. Assim, o credo não é outra coisa senão resposta e confissão dos cristãos fundamentada no primeiro mandamento. Por exemplo, se perguntássemos a uma criança pequena: que espécie de Deus você tem? O que você sabe a respeito dele? Ela deveria poder responder, e é claro, não é uma criança tão pequena assim, né? Talvez ali um pré-adolescente para conseguir fazer uma resposta tão elaborada, talvez. Este é o meu Deus, em primeiro lugar, o Pai, que fez o céu e a terra. Fora desse único Deus, a nada considero como Deus, porque não há outro que pudesse criar céus e terra. Bom, pelo menos eu não imagino uma criança de 5 anos falando isso. E o que você quer dizer com as palavras: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador? Resposta: quero dizer e creio que sou criatura de Deus, isto é,
que ele me deu e sem cessar conserva corpo, alma e vida, pequenos e grandes membros, todos os sentidos, razão e inteligência, e assim por diante. Comida e bebida, vestes, alimento, mulher e filhos, empregado, casa e lar. Além disso, põe todas as criaturas a serviço de nosso proveito e da manutenção da nossa vida. O sol, a lua e as estrelas no céu, o dia e a noite, o ar, o fogo, a água, a terra, que era a concepção que se tinha dos elementos primordiais, né? Tudo isso e tudo que ela contém e pode produzir. Aves, peixes, animais, cereais e todo tipo de plantas. Ele igualmente concede outros bens corporais e temporais, bom governo, paz, segurança. Assim, por meio deste artigo se aprende que nenhum de nós tem de si mesmo a vida, nem coisa alguma daquilo que acabamos de enumerar e daquilo que pode ser enumerado, e também que não está em nosso poder conservar qualquer dessas coisas, por pequenas e insignificantes que sejam, pois tudo está compreendido na palavra Criador. Além disso, confessamos que Deus Pai não nos deu apenas tudo que possuímos e temos diante dos olhos, mas ainda nos preserva e defende diariamente, de todo mal e desgraça, e afasta de nós todo tipo de perigo e desastre. E tudo isso ele faz unicamente por amor e bondade, e merecidos por nós, como Pai amoroso que cuida de nós, para que nenhum dano nos sobrevenha. Entretanto, falar mais a esse respeito pertence às outras duas partes deste artigo, onde dizemos Pai Todo-Poderoso. Tudo o que possuímos e, além disso, o que há no céu e na terra nos é dado, conservado e protegido por Deus a cada novo dia. Diante disso, a conclusão que segue por si mesma é que, de fato, temos o dever de amá-lo, louvá-lo e agradecer-lhe sem cessar por causa disso, e, em resumo, dedicar tudo isso a seu serviço conforme ele o exige e ordena nos 10 mandamentos. Por essa razão, devemos exercitar-nos diariamente neste artigo, incuti-lo em nossa mente e em tudo que se apresenta diante dos nossos olhos, e no que de bom nos acontece, bem como nos casos em que saímos de necessidades ou perigos, cumpre que nos lembremos que é Deus quem nos dá e faz tudo isso, a fim de sentirmos e vermos nisso seu coração paterno e seu imenso amor para conosco. E isso a gente lembra bastante da explicação, né? O que é ter um Deus? Absolutamente tem tudo a ver com o primeiro artigo do Credo. Isto aqueceria o coração e o estimularia a ser grato e a fazer uso de todos esses bens para a honra e louvor de Deus. Assim, temos da forma mais breve possível o significado deste artigo. Isso é tudo que as pessoas simples precisam aprender num primeiro momento. O que temos e recebemos de Deus e o que lhe devemos por isso. Este é um conhecimento grande e excelente, embora seja bem mais do que isso, é um grande tesouro. Pois aqui vemos como o Pai se deu a nós justamente com todas as criaturas, e como nos provê da maneira mais rica nesta vida, além de derramar sobre nós ainda bens indescritíveis e eternos por meio de seu Filho e de seu Espírito Santo, conforme ouviremos. Segundo artigo, diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Várias coisas, bem mais coisas do que o primeiro artigo, mas vamos explorá-las. Aqui aprendemos a conhecer a segunda pessoa da divindade, para sabermos o que temos de Deus além dos bens temporais anteriormente citados, a saber, como ele se esvaziou inteiramente, nada havendo retido o que não nos desse. Acontece que este artigo é muito rico e amplo. Entretanto, para tratá-lo também de maneira breve e simples, tomaremos apenas uma palavra, resumindo nela todo o conteúdo do artigo, a saber, conforme já dissemos, para aprender a maneira como fomos remidos. O fundamento serão as seguintes palavras: em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se alguém perguntar o que você crê no segundo artigo a respeito de Jesus Cristo, responda da maneira mais breve possível: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. Agora, tornar-se Senhor, o que significa isso? Significa que ele me remiu do pecado, do diabo, da morte e de toda a desgraça. Pois antes eu não tinha Senhor nem Rei, mas estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Porque depois de termos sido criados e de termos recebido todo tipo de bens da parte de Deus Pai, veio o diabo e nos levou à desobediência, ao pecado, à morte e a toda desgraça, de modo que passamos a estar debaixo da ira e do desagrado de Deus, sentenciados à condenação eterna, conforme merecíamos.
Aí não havia conselho, nem auxílio, nem consolo, até que este Filho único e eterno de Deus, em sua insondável bondade, se compadeceu de nossa calamidade e miséria e veio do céu a fim de nos socorrer. Assim, aqueles tiranos e carcereiros foram afugentados, e seu lugar foi ocupado por Jesus Cristo, Senhor da vida, da justiça, de todo bem e ventura. Ele nos arrancou a nós, pobres seres humanos perdidos, das garras do inferno, nos conquistou, libertou e nos trouxe de volta à clemência e graça do Pai. Ele nos pôs como propriedade sua, sob seu amparo e proteção, para governar-nos com sua justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. A síntese deste artigo, portanto, é que a palavrinha Senhor, da maneira mais singela, significa o mesmo que Redentor, isto é, aquele que nos trouxe do diabo para Deus, da morte para a vida, do pecado para a justiça, e que nisto nos conserva. Mas as partes que se seguem umas às outras neste artigo outra coisa não fazem senão explicar e expressar essa redenção, como e por qual meio ela se realizou. Em outras palavras, o que lhe custou e quanto ele arriscou e investiu para conquistar-nos e nos pôr sob o seu domínio, a saber, que se tornou homem, foi concebido e nasceu do Espírito Santo e da Virgem, sem qualquer pecado, a fim de que fosse Senhor sobre o pecado. Além disso, padeceu, morreu e foi sepultado, para fazer satisfação pelos nossos pecados e pagar a dívida por nós contraída, não com prata nem com ouro, mas com seu próprio sangue precioso. E tudo isso ele fez para que se tornasse o nosso Senhor. Pois não fez nada disso para si mesmo, nem necessitava. Depois ressurgiu, tragou e devorou a morte, e por fim subiu ao céu e assumiu o domínio à direita do Pai, assim que o diabo e todos os poderes lhe têm de estar submissos e ficar debaixo de seus pés, até que, afinal, no último dia, ele nos separe e afaste completamente do mundo mau, do diabo, da morte e do pecado. Mas explicar cada uma dessas partes em separado, isso não pertence ao breve sermão, porém aos sermões extensos que se pregam ao longo do ano. E, na verdade, o evangelho todo que pregamos repousa sobre a compreensão acertada deste artigo, do qual depende toda a nossa salvação e bem-aventurança. E é tão rico e abrangente que nunca aprenderemos de todo. E aqui nessa parte foi salientado na chamada em que a gente estava, a partícula desceu ao inferno, né, que é citada aqui no segundo artigo, e eu vou fazer um comentário agora. Caraca, grandes debates, mas vamos ater-nos, né, à simplicidade. Tanto que é uma parte tão ínfima, digamos assim, que o próprio credo não trata dela, né? Ele vai e fala, Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, e depois ele ressuscitou, né? Esse desceu ao inferno, no grego inferno Hades, é um lugar, como a Bíblia fala, em que estão pessoas que foram condenadas. Esse desceu ao inferno existem diversas interpretações, né? Os católicos eles falam que Cristo desceu à mansão dos mortos para tomar as chaves do inferno das mãos do diabo e prendê-lo. E aí com isso ele levou os santos que estavam lá, todos que tinham morrido até o momento estavam no inferno. E aí ele levou todos que estavam lá para os céus. Outros dizem que é algo totalmente metafórico, mas, bom, não sei se posso falar por todos os luteranos, mas replico a opinião do nosso querido Fábio Biguetti, seminarista da IELB. Salve, Fábio, se estiver ouvindo. Ele desceu ao inferno para pregar a lei aos mortos e então finalmente condená-los, assim como ao diabo e os seus demônios. Mas, de fato, os salvos então já estariam no céu. E é isso que nós evangélicos, no geral, cremos, né? Que os crentes que morreram, mesmo antes de Cristo, aqueles que tinham a fé, porque a salvação desde o início foi pela fé, estão nos céus desde sempre. Quer dizer, desde suas mortes, né? Enfim, onde isso está na Bíblia? Na carta de Pedro. Pois é, né? Ninguém lê as cartinhas do final. Mas caraca, tem um tesouro muito grande naquelas cartinhas, de Pedro e João. Recomendo bastante ler, de verdade. Ler numa sentada só, ler as cartas de Pedro e depois, em outra ocasião, ler as cartas de João. É muito interessante. Enfim, prossigamos para a última parte de hoje, né? Hoje vai ser mais curto. Vamos ao terceiro e último artigo do Credo. Creio no Espírito Santo, uma santa igreja cristã, a comunidade dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Conforme dito, o melhor título que posso dar a este artigo é da santificação, pois nele se expressa e é apresentado o Espírito Santo com seu ofício, a saber, que santifica.
Por isso, devemos basear-nos no termo Espírito Santo, porque é tão denso que não se pode encontrar outro que o possa substituir. Na Escritura se fala, além disso, em várias espécies de espíritos, como por exemplo, o espírito humano, a alma, espíritos celestes, os anjos, e espírito mau, o diabo e também os seus demônios. Mas apenas o Espírito de Deus se chama Espírito Santo, isto é, o Espírito que nos santificou e ainda nos santifica. Porque assim como o Pai é chamado Criador, o Filho, Redentor ou Senhor, assim, o Espírito Santo, em razão de sua obra, deve chamar-se Santificador, ou aquele que santifica. Mas como se realiza este santificar? Resposta: assim como o Filho obtém o domínio, pelo qual nos conquista por meio de seu nascimento, de sua morte, ressurreição, etc., da mesma forma o Espírito Santo efetua a santificação por meio das partes seguintes: a comunidade dos santos, ou Igreja Cristã, o perdão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Isto é, primeiro nos conduz à sua santa comunidade e nos põe no seio da Igreja, pela qual nos prega e leva a Cristo. Porque nem você, nem eu jamais poderíamos saber algo a respeito de Cristo, ou crer nele e conseguir que seja nosso Senhor se o Espírito não nos apresentasse Cristo e o presenteasse ao coração pela pregação do Evangelho. A obra foi feita e está completada, pois Cristo obteve e conquistou esse tesouro para nós por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Mas se a obra ficasse oculta, de forma que ninguém soubesse dela, teria sido em vão, um esforço inútil. Ora, para que esse tesouro não ficasse enterrado, mas fosse aplicado e desfrutado, Deus enviou e fez proclamar a palavra, na qual nos deu o Espírito Santo, a fim de trazer até nós esse tesouro, que é a redenção, e torná-lo propriedade nossa. Por isso, santificar não é outra coisa que não seja conduzir ao Senhor Cristo, para que se receba esse bem ao qual não poderemos chegar por nós mesmos. Aprenda, portanto, a compreender este artigo da maneira mais clara. Se perguntarem, o que você quer dizer com as palavras creio no Espírito Santo? Você pode responder, creio que o Espírito Santo me santifica, como o seu próprio nome indica. Mas como que ele o faz, ou qual é a sua maneira e seu meio para fazer isso? Resposta, por meio da Igreja Cristã, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. É basicamente esse o próprio texto do terceiro artigo do Credo. Pois, em primeiro lugar, ele tem uma comunidade peculiar no mundo, que é mãe que gera e carrega cada cristão mediante a palavra de Deus, que o Espírito Santo revela e prega. Ele ilumina e incendeia os corações para que entendam a palavra e aceitem, se apeguem a ela e nela permaneçam. Pois ali onde ele não faz que seja pregada e não a desperta no coração para que a captemos, aí está perdida, como aconteceu sob o papado, onde se negligenciava e obscurecia inteiramente a fé, e ninguém reconheceu Cristo como Senhor, nem o Espírito Santo como aquele que santifica. Isto é, ninguém cria que Cristo é o nosso Senhor no sentido de que ele conquistou para nós esse tesouro sem obra e méritos nossos, e que nos tornou aceitáveis diante do Pai. Cria-se, ao contrário, que nós deveríamos fazer esse trabalho no lugar do próprio Cristo. O que então ficou faltando? Faltou a presença do Espírito Santo para revelar e fazer com que se pregasse essa mensagem. Lá estiveram, ao contrário, homens e espíritos maus que nos ensinaram a conquistar a salvação e a alcançar a graça por meio de nossas obras. Por isso, também não é a Igreja Cristã, pois ali onde não se prega Cristo não há Espírito Santo, que cria, chama e congrega a Igreja Cristã, fora da qual ninguém pode vir ao Cristo Senhor. Baste isso quanto ao resumo deste artigo. No entanto, visto que os pontos nele enumerados não são totalmente claros para as pessoas simples, vamos fazer um comentário sobre eles. E aqui ele começa a explicação da locução Igreja Cristã, que também existem muitas traduções, Por exemplo, na Igreja Católica normalmente se diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Mas isso também se diz, por exemplo, em algumas igrejas reformadas, Igreja Católica, e também se diz nas igrejas ortodoxas do Oriente, mas justamente porque católico não é um título, um nome próprio, mas católico significa universal. Bom, existe toda uma questão, mas na Alemanha se dizia Christliche, que é igreja cristã, como um sinônimo de igreja católica. Então, a IELB, ela usa creio no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã por essa herança, por ser uma tradução mais literal, Mas você pode tanto dizer numa igreja cristã como numa igreja católica, desde que você saiba o sentido, A forma exata das palavras não importa tanto. O que importa é o sentido daquilo que você está falando. Tanto seja, sei lá, qual a versão você use da oração do Pai Nosso, se tem a doxologia final ou não, o que importa é o que você quer dizer com as suas palavras, no fim das contas. Bom,
O credo chama a Santa Igreja Cristã de, em latim, Communionem Sanctorum, uma comunhão dos santos. As duas locuções significam a mesma coisa, mas nós estamos acostumados com a palavrinha Kirche, que significa igreja, que as pessoas simples não entendem no sentido de grupo reunido, assim como às vezes a gente no Brasil, mas no sentido da casa ou do edifício consagrado, embora a casa não deveria ser chamada de igreja a menos que nela se reúna o povo. Pois nós, os que nos reunimos, escolhemos um lugar especial e denominamos a casa de acordo com o grupo que ali se reúne. Assim, a palavrinha igreja propriamente não significa outra coisa senão uma assembleia geral. Por isso, o nome deveria ser comunidade ou assembleia cristã, ou, a melhor e mais clara das soluções, uma santa cristandade. Assim também a palavra communio, comunhão, que é acrescentada, deveria ser traduzida não em Gemeinschaft, como ele fala em alemão, que é comunhão, mas por Gemeine, que é comunidade. Mas o sentido e a substância desse acréscimo é o seguinte, cara, muito legal essa parte. Creio que existe na Terra um santo grupinho e comunidade composto apenas de santos, sob um só cabeça, Cristo, grupo congregado pelo Espírito Santo, em uma só fé, mente e entendimento, com diversidade de dons, mas todos unânimes no amor, sem seitas e sem divisões. Eu também sou parte e membro dessa comunidade, compartilhante e coparticipante de todos os bens que ela possui. Fui levado a ela pelo Espírito Santo, incorporado nela por meio do fato de ter ouvido e ainda ouvir a palavra de Deus, que é o ponto de partida para nela se entrar. Pois antes de havermos chegado a essa comunidade, pertencíamos totalmente ao diabo, como pessoas que nada sabiam de Deus e de Cristo. Assim, o Espírito Santo permanece com a Santa Comunidade ou Cristandade até o dia derradeiro. Por meio dela nos busca e dela se serve para ensinar e pregar a palavra, mediante a qual realiza e aumenta a santificação, para que diariamente cresça e se fortaleça na fé e em seus frutos que ele produz. Além disso, cremos que na cristandade temos o perdão dos pecados, o que ocorre mediante os santos sacramentos e a absolvição, bem como por meio de múltiplas palavras consoladoras de todo o Evangelho. É por essa razão que pertence para cá tudo o que se deve pregar a respeito dos sacramentos, e, em suma, o Evangelho inteiro e todos os ofícios da cristandade. É necessário que também isso seja pregado sem cessar, pois embora a graça de Deus tenha sido obtida por Cristo e a santificação operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus na unidade da Igreja cristã, fato é que nunca estamos sem pecado, e isto por causa de nossa carne, que ainda arrastamos conosco. Por isso, tudo na cristandade é organizado para a finalidade de aí se buscar todos os dias simplesmente pleno perdão dos pecados pela palavra e pelos sinais, os sacramentos, para confortar e fortalecer nossa consciência enquanto aqui vivemos. Assim, embora ainda tenhamos pecado, o Espírito Santo faz com que esse pecado não possa nos causar dano, visto estarmos na cristandade, onde não há senão remissão de pecados, em duplo sentido, que Deus nos perdoa e nós perdoamos, suportamos e auxiliamos uns aos outros. Fora da cristandade, porém, onde não está o Evangelho, não há perdão, como também não pode aí haver santidade. Por isso, todos os que buscam e querem merecer santidade não pelo Evangelho e a remissão dos pecados, mas por suas próprias obras, a si mesmos se expulsaram e se separaram dessa comunidade. Tudo isso, então, é ofício e a obra do Espírito Santo. Na terra, ele inicia a santidade e diariamente a faz crescer mediante as duas partes, a saber, a Igreja cristã e a remissão dos pecados. Mas quando nos desfizermos em pó, ele completará sua obra integralmente num só instante, e a manterá eternamente pelas últimas duas partes deste artigo, a saber, a ressurreição da carne e a vida eterna. Agora, ressurreição da carne é outra expressão que não soa bem em nossa língua. Tanto no alemão, às vezes no brasileiro também, Pois, quando ouvimos a palavra carne, só conseguimos pensar nos açougues. Em bom vernáculo, diríamos, ressurreição do corpo ou do cadáver. Mas é coisa sem maior importância, desde que entendamos corretamente as palavras. Este é, portanto, o artigo que sempre deve estar e permanecer em vigor, porque a criação já é coisa feita. Também a redenção já está realizada, mas o Espírito Santo leva avante sua obra sem cessar até o último dia. Para tanto, institui na terra uma comunidade, pela qual fala e faz tudo. Pois ainda não congregou toda a sua cristandade, nem distribuiu totalmente o perdão. Por isso, cremos naquele que diariamente nos busca pela palavra, e que pela mesma palavra, bem como pela remissão dos pecados, concede, multiplica e fortalece a fé, para finalmente, quando tudo isso estiver completado, e nós permanecermos nisso, morrendo para o mundo e toda desgraça, tornar-nos perfeita e eternamente santos, o que agora esperamos na fé, mediante a palavra.
Aqui no credo você tem toda a essência, a vontade e a obra de Deus expostas da maneira mais fina, em palavras bem breves e, contudo, ricas. Nisso consiste toda a sabedoria, que excede e sobrepuja toda a sabedoria, todo sentido e toda a razão humana. Pois o mundo inteiro, ainda que com toda diligência tenha buscado saber o que Deus é e o que ele tem em mente e faz, jamais conseguiu alcançar qualquer dessas coisas. Baste isso quanto ao credo, para lançar um fundamento destinado a pessoas simples, a fim de não sobrecarregá-las. Entendida a substância, que elas mesmas depois prossigam na busca, referindo a essa parte tudo o que aprendem na Escritura, sempre aumentando e crescendo em compreensão mais rica. Pois a verdade é que aqui teremos matéria para pregação e aprendizagem diárias, enquanto aqui vivermos. Fim da segunda parte do credo. Terceiro artigo, a segunda parte. E a parte seguinte é a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai Nosso, né? Mas isso aí fica para a semana que vem. Enfim, uma ênfase que ele faz aqui, né, fazendo um comentário, em 2 vezes, né, nessa parte final do terceiro artigo, que é dos sinais ou dos sacramentos, né? Que é aqui na Igreja Luterana a gente tem 2 sacramentos considerados, que é o batismo e a ceia. Existe também a questão ali tipo, da confissão ser um sacramento também, mas como o Lutero explica mais tarde aqui no Catecismo Maior a gente vai ver, a confissão é apenas o batismo no tempo, na vida do cristão. Então é meio que a confissão quando você faz é a recepção de um sacramento, só que meio que receber o batismo, né, da mesma forma, porque você recebe o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que a gente recebe no batismo, né? Enfim, existe uma ênfase muito forte no luteranismo dessa questão dos sacramentos, que não é muito comum em muitas outras vertentes do protestantismo, né? E muitos acusam até o luteranismo, o próprio Lutero, de às vezes manter coisa demais da Igreja Católica, sabe? Tipo, a forma do culto ou, sei lá, os sacramentos, como se fosse uma crítica, como se fosse ruim. Beleza, teve muita heresia, mas aí Lutero falou, então, vamos pensar, o que é o Evangelho? O que isso tem a ver com a igreja que temos agora e o que não tem a ver, tipo, vamos continuar. E ele falou, bom, tem bastante a ver essas ordens aí que estão falando que fazem obras muito boas, mas absolutamente não tem nada a ver com o credo, nem com o Pai Nosso, nem com os 10 mandamentos, não tem absolutamente a ver com nada. São só coisas inventadas da mente. E aí isso de fato, né, ele tentou expurgar da igreja, acabou que o Papa Leão X falou, então, desse jeito não vai dar lucro pra gente, então você vai ter que se retirar, convidamos a se retirar, se ficar aí, nós vai atrás de você, roubar sua cabeça, deixar o seu corpo no chão. Aí ele fugiu para um castelo lá, foi protegido pelos príncipes, enfim. Onde que eu tava? Sacramentos. Nós cremos que o verdadeiro corpo de Cristo está presente no pão consagrado da ceia e o verdadeiro sangue de Cristo está verdadeiramente presente no vinho, que é consagrado na ceia. E quando nós recebemos o próprio corpo e sangue de Cristo, mesmo que ainda a substância seja pão e vinho, nós recebemos realmente, em conjunto com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E da mesma forma o batismo, né? Nós recebemos a purificação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todos os nossos pecados, e somos também enxertados em Cristo, né? E aí nós podemos desfrutar de todos os bens que Deus nos dá, né? E Jesus nos dá através da sua igreja, juntamente com o Espírito Santo. Então, no Espírito Santo, né, ele dá uma ênfase, mesmo que seja os sacramentos instituídos pelo próprio Cristo, né, é o Espírito Santo que mantém a igreja e os sacramentos, que é basicamente o tesouro da igreja, né, porque a gente tem a palavra, que sim, também é o tesouro da igreja, né, esqueci disso, o tesouro da igreja é a palavra e os sacramentos, que é basicamente os meios por quais os homens podem ser salvos. E outra coisa não é os sacramentos do que a própria palavra, na verdade, né? Porque o que nós cremos que é o sacramento? É a palavra que o próprio Cristo instituiu, juntamente com algum elemento do batismo, a água. E a palavra é, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na ceia é o pão e o vinho. E o que a gente tem da palavra, aquilo que o próprio Jesus Cristo falou, né? Que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu, dizendo, este é o meu corpo, né? Ele fala, este é o meu corpo. E aí a gente fala, esse é o corpo de Cristo, quando a gente olha para o pão.
E aí ele pega o cálice e ele diz, esse é o sangue da nova aliança, né? No caso, o meu sangue. E a gente fala, bom, é o sangue de Cristo, né? E não fica falando, não, é metafórico, é uma memória do meu corpo. Mas não, ele só usa a memória no final, né? Façam isso todas as vezes, em memória minha. E aqui entra mais uma dúvida que uma pessoa na chamada fez. Como que os discípulos devem ter pensado na ceia, né? Se Jesus Cristo falou, isto é meu corpo, né? Como que eles devem ter imaginado isso? Então desenvolvo um pouquinho mais um debate um pouco histórico, que eu acho interessante, para a gente entender um pouco da ceia, mas a gente também vai explorar isso melhor nos próximos episódios, quando a gente for falar de fato sobre a ceia. Mas por enquanto fiquem aí com a resposta. A Seder da Pessach, ou melhor, a ceia de Páscoa que existia entre os judeus, ela era uma revivência da noite de Páscoa, em que o cordeiro foi morto e se passou sangue nas portas. Então, não era tão surpreendente, talvez, para eles, que ele falasse isso. Até porque ele é o próprio cordeiro, o qual o sangue que pinta as portas salva aqueles que estão dentro da casa. Então, eles não entenderam. Mas aí depois que ele morreu, ressuscitou e deu o ultimate sermão ali, né? Que a gente não conhece muito, porque não foi escrito tanto, mas, enfim... Aí ele explicou as paradinhas. Aí eles devem ter entendido depois, né? De fato, este é o Cordeiro de Deus. E ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus e ele é o próprio Cordeiro. Só que uma versão melhor do próprio Cordeiro, porque o sacrifício dele não precisa ser refeito todas as vezes, que nem era feito, né? No Yom Kippur, o dia da expiação. Mas aí a gente pode ter acesso a ele sempre, através da palavra, através dos sacramentos. A gente pode... Pô, eu acho tão poético, a gente pode tocar Deus e a gente usa a nossa boca para representar o nosso pecado, a gente mastiga a própria carne de Deus, caraca. Enfim, é isso. Terminamos com a oração que o nosso próprio Senhor ensinou e a bênção que o próprio Deus instituiu ao seu povo. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm devido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, e o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Calma, só mais uma coisinha. Se você ouviu até aqui e gostou desse catecismo, se você tiver interesse, a partir da próxima semana, na quarta-feira, dia 2, a gente vai começar uma turma de instrução de adultos lá na minha congregação da Igreja Evangélica Luterana. Então, se você tiver interesse, no que ouviu até aqui e quiser aprender mais sobre o que é a doutrina luterana e tudo mais, você pode entrar para essa turma de instrução. E claro, se você quiser só aprender e no final não quiser de fato se tornar um membro, tá tudo certo. Mas se você gostar e tiver interesse em se tornar um membro na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, você vai poder fazer a partir disso. Então, se você tiver interesse, coloca aqui no comentário se estiver no YouTube ou me manda uma mensagem no Instagram. Meu @é calebsauro, com 2 S. E é isso aí. Até a próxima.